bom dia e que Deus em Cristo continue nos abençoando. Livro do Êxodo, capítulo 19 e 18. Livro do Êxodo, capítulo 19 e 18. Que diz assim: E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como uma fumaça de forno, e todo o monte tremia grandemente. Repetindo, livro do Êxodo, capítulo 19 e 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Esse livro aqui, se chama Caçadores de Deus. Ele foi escrito por um pregador americano chamado Tommy Tenney, né? Foi editado pela editora Dynamos. É legal que esse livro aqui, quando você vai dar uma caçada concernente opiniões da internet, vai ter muitas opiniões, opiniões diversas. As opiniões vão estar divididas no que é concernente a esse livro aqui, viu? Escrito pelo irmão Tommy Tenney, esse pregador americano. No que é concernente às opiniões, os prós e os contras. Na questão do contra, né, as pessoas que dizem que esse livro não é um livro recomendável, que é que eles vão afirmar, né, eles vão ter como base algumas coisas que o irmão Tommy Tenney vai falar no que é concernente à Bíblia. Ele tem uma visão um pouco, digamos, ele chega a exagerar um pouco. Por exemplo, uma das coisas que ele diz é o seguinte, é que pelo fato de naqueles momentos dos primórdios da igreja e nos tempos do Velho Testamento nem todo mundo ter uma Bíblia como nós temos hoje, né? Porque hoje é fácil você ter uma Bíblia em mão, né? E pelo fato daquelas pessoas, mesmo sem terem uma Bíblia em mão, elas poderem ter uma vida espiritual saudável, ele vai usar isso como base para afirmar que hoje não há necessidade de nós termos assim aquele apego tão grande às Escrituras para que nós venhamos a ter uma vida espiritual saudável. Essa vai ser a argumentação dele. Naquele tempo nem todo mundo tinha uma Bíblia e eles tinham uma vida espiritual saudável, né? Então, um dos contras no que é concernente a questão desse livro aqui, mas ele é um cara crente, é um cara cristão, ele apenas exagera um pouco. Até mesmo a gente, como pentecostal, teve um tempo desse que houveram alguns pregadores, né? Você pode até procurar na mente aí, que diziam assim, olha, guarde a tua Bíblia aí, agora vamos viajar, né, pelos mares da revelação, né? A gente já vê, até mesmo a gente no nosso meio pentecostal, nós vamos ver alguns exageros no que é concernente à opinião de alguns, no que é concernente à Bíblia, né? Alguns vão pegar alguns trechos das cartas de Paulo, né? E vão usar de maneira distorcida, e vão dizer a letra mata e o Espírito vivifica. Então o conhecimento bíblico não é tão bom, vamos dizer, né? Então nós podemos entender que até mesmo no nosso meio pentecostal, em que a gente está inserido aqui, alguns pregadores, alguns ensinadores, eles vão ter os seus momentos de exagero, né? Então, mas tirando essas afirmativas de Tenney, o resto desse livro é legal, né? E o que é que existe de interessante nesse livro aqui, embora ele exagere um pouco no que é concernente a essa opinião que ele tem, né? Concernente à Bíblia, né? Mas ele é um cara crente, e no restante do livro vai estar lotado de relatos bíblicos, né? É uma coisa, é um relato que a gente vai encontrar de algo que está registrado de uma experiência envolvendo os sentidos, voltando à questão da probabilidade da experiência empírica, que está registrado nesse livro, né? Porque uma coisa, a gente transmite uma informação assim, de boca a boca, mas quando você tem aquilo ali registrado, como no caso desse livro aqui, a prova ela se torna mais convincente e ela se torna mais digna de crédito, né? A gente vai encontrar um negócio que é muito interessante, nas páginas, vamos caçar aqui, no 17, na página 17 e na página 19. A gente vai estar lendo aqui, um trecho. O primeiro parágrafo da página 17. Tenney foi convidado para pregar em uma igreja e conta-se que a presença de Deus estava tão concentrada naquele momento que algumas coisas aconteceram. E a gente vai estar mostrando isso aqui agora. Página 17 do livro Caçadores de Deus. O irmão Tenney foi pregar nessa congregação e a presença de Deus se fez tão notória, foi algo tão concentrado, que o mundo físico ele foi abalado. Por isso que a gente fez aquela leitura no livro do Êxodo no início. A atmosfera me lembrava, Tommy Tenney contando, a atmosfera me lembrava a passagem de Isaías capítulo 6, algo que li e até mesmo ousei sonhar que poderia experimentar um dia. Nesta passagem, a glória do Senhor encheu o templo. Nunca entendi o que significava a glória do Senhor encher um lugar. Já havia sentido Deus muito próximo naquela vez, em Houston, quando pensava que Deus estava presente, mais e mais. Sua presença se enchia o santuário, né? É como a cauda de um vestido de noiva, que mesmo depois da entrada da noiva, na igreja, continua a entrar por ela. Deus estava lá, não havia dúvidas enquanto a isto. Porém, cada vez mais,
ele continuava entrando no lugar, até que, como Isaías, literalmente encheu o templo. Algumas vezes o ar ficava tão rarefeito que se tornava muito difícil respirar. Olha aí, ó. O ar estava tão rarefeito como você sobe num canto muito alto, que estava até difícil de respirar. Parecia que o oxigênio vinha em pequenas porções. Soluços abafados percorriam a sala. Em meio a tudo isto, o pastor veio a mim, o pastor que tinha convidado ele, né? E perguntou: Tommy, você está pronto para assumir o púlpito? Aí, ó, na página 19, isso aqui é o que é mais legal, ó. Dando um relato do testemunho do irmão Tommy Tinney, que ele tinha sido convidado para pregar nessa igreja, né? E naquele dia que ele pregou, a presença de Deus estava tão presente, a gente não vai ler todos os trechos, não. Que o texto vai dizer que as pessoas não conseguiam se manter de pé, né? Ele vai dizer que o próprio pastor aqui que convidou ele era um sujeito que ele não era muito de ser tomado pelas emoções. Mas conta-se aqui no livro que ele se segurou no púlpito da igreja e ficou assim ligado com Deus, né? E outra coisa interessante que a gente vai encontrar é algo concernente à questão de uma reação que aconteceu no ambiente, que vai estar aqui registrado na página 19, ó. Naquele instante, ouviu o que parecia ser um eco de um trovão, e o pastor foi literalmente tomado e lançado a uma distância aproximada de 3 metros do púlpito. Quando ele foi arremessado para trás, o púlpito caiu para frente. Olha aí, ó, está registrado. O belo arranjo de flores que estava em frente caiu no chão. Porém, antes que o púlpito batesse no chão, ele já estava partido em 2 pedaços. Havia sido partido em 2, como se um raio tivesse o atingido. Naquele instante, o terror tangível da presença de Deus encheu aquela sala, né? Então, esses 2 textos que a gente acabou de ler, presente no livro Caçadores de Deus, que fala a respeito de uma experiência provada pelo irmão Tommy Tinney, em uma igreja que ele tinha sido convidado para pregar, né? A gente leu na página 17 e na página 19, né? Na página 19 vai falar do quê? Porque alguém vai fazer a seguinte pergunta, ó. Até que ponto o mundo espiritual ele pode interferir, ele pode influenciar no mundo físico? A gente tinha falado algumas reflexões antes, né? Que Deus ele está presente em todos os lugares, mas nós entendemos pela palavra que existem determinados momentos em que a presença de Deus vai se fazer muito concentrada em um determinado ambiente, naquele ambiente ali. E quando essa presença ela se faz muito concentrada, vai acontecer reações no mundo físico, né? Vai acontecer de algumas pessoas não conseguir, vão chorar, né? Outros vão ser batizados no Espírito Santo, vão falar em mistério, outros não vão conseguir se manter de pé, vão provar do chamado arrebatamento de sentido. E neste trecho aqui que a gente leu, que está registrado, ó, não é loucura não, viu? O irmão Tommy Tinney, ele pode ter os seus exageros no que é concernente às suas afirmativas, mas tirando essa questão, está registrado. Esse momento em que a presença de Deus, nesse momento aqui, se fez tão presente, né, que o irmão que estava ministrando, o pastor da congregação que tinha visitado, que tinha convidado o irmão Tommy Tinney, foi arremessado para trás. E o púlpito da congregação, que era, se trincou no meio. Pá! E no restante que você vai ler, quando você adquirir esse livro aqui, que é muito interessante, se você quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada da questão, você vai ser tomado pela pergunta, né? Até que ponto a presença de Deus pode interferir no mundo físico? A gente recomenda esse livro aqui, que é muito legal. Tirando essa questão de algumas afirmativas que estão mentindo aí. Mas é só uma questão de você saber separar as espinhas do peixe, né? Você não vai comer o peixe com espinha com tudo, né? O livro é muito legal, né? E aí alguém vai fazer a seguinte pergunta: tem embasamento bíblico para isso? Tem. Vamos repetir a leitura que a gente fez no início. Para afirmar que o Deus ele pode interferir no mundo físico a ponto de fazer tudo tremer, vamos repetir a leitura. Livro do Êxodo 19:18. Livro do Êxodo 19:18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de forno, e todo o monte tremia grandemente. Que Deus em Cristo continue nos abençoando.